Esse é o sensor de fase. Eu já fiz o teste nele, e ele está bom, então vamos usar ele mesmo. Esse pedaço do chicote que está poído, foi provocado pelo atrito, com a polia do comando de válvulas? Eu tenho um macete, para evitar que isso aconteça, e vou mostrar mais adiante, qual é esse macete. Vou prender o sensor no seu lugar, para iniciar a montagem. Esse é o local, onde o sensor de fase trabalha. O chicote do sensor trabalha atrás desse ressalto, para que ele não encoste nas polias. É nesse ponto que o chicote do sensor encosta na polia do comando da admissão. Para evitar isso, eu prendo o chicote do sensor com silicone. Olhem como fica o chicote do sensor, preso no seu lugar. A base do sensor tem um pino guia, basta encaixar esse pino guia, e depois colocar os parafusos, para prender o sensor no lugar. Vou apertar os parafusos da tampa que prende os retentores. Mas quando você deixou ele esquentar, foi logo em seguida? Foi algum tempo depois que você fez o serviço. Eu já tinha viajado nele, o carro estava bom, não tinha nada não. Estourou mangueira aí. Radiador furou também, deu problema. As coisas assim, arrefecimento. Esquentou, cara, você tem que encostar na mesma hora. Tem que encostar na hora, mas o problema é você estar numa estrada e está querendo chegar pelo menos, por exemplo, na casa do alemão que está escurecendo. Como é que você vai parar o carro no meio do breu lá? Aí é foda, cara. Mas dependendo, aí você tenta. Mas dependendo do jeito que ele esquentar, aí que você para de vez mesmo. Pelo menos você parando, esperando esfriar um pouquinho, você não consegue ir embora. Não, entendi. Já tem, vamos. Não, isso aí eu não vou... Não adianta conferir, que já tá apertado. Não existe. Isso aí eu vou dosar, esse negócio. Não vou... Vou prender o chicote com silicone, para impedir que ele encoste na polia. Primeiro, eu passo um silicone no motor, para preencher o local. Nem preciso falar, que o local deve estar isento de qualquer resíduo de óleo. Pronto, com o silicone no motor. Agora basta colocar o chicote em cima do silicone e apertar.
o silicone vai para os lados após apertar o chicote contra o silicone. Aí basta arrastar o silicone com o dedo, para envolver o chicote, e se necessário aplicar mais um pouco em cima do chicote, e esperar o silicone secar, e pronto, o chicote está protegido da polia do comando de admissão. Com as ferramentas no lugar, e parafusadas, os comandos estão travados, e sincronizados, ou seja, estão fasados, ou seja, estão fazendo a fasagem dos comandos. É bom vocês se acostumarem com os nomes, assim quando alguém falar que precisa fazer a fasagem, colocar em PMS, sincronizar, colocar no ponto, você já sabe do que se trata. Chegou a hora de colocar as polias dos comandos. Observem esse corte quadrado da polia de descarga. Esse corte eu o chamo de janela. A sua função é permitir que o sensor de fase envie um negativo para a central, quando essa janela estiver em frente ao sensor. Essa chapa, que trabalha por cima da polia do comando de válvulas da admissão, é muito fina, e ela deforma ao receber o aperto dos parafusos. Observem que eu tive que refazer os furos. Ela deforma por causa do aperto, e principalmente porque a parede que deveria apoiar a chapa, que no caso é a própria polia, tem alguns rasgos. Como a chapa é fina, ela afunda dentro dos rasgos. Vamos falar um pouco do sensor de fase. O sensor de fase é do tipo Hall, muito usado em distribuidores. A diferença está na tensão de trabalho. Esse sensor trabalha com uma tensão de 5 volts. Ele é do tipo indutivo. Do lado esquerdo, temos um ímã permanente. E do lado direito, temos o sensor propriamente dito. Quando o sensor está sem nenhum obstáculo metálico no rasgo, como agora, o campo magnético do ímã age no sensor, e ele solta um negativo, até que haja um obstáculo metálico no rasgo. O obstáculo metálico, que é a chapa da polia, absorve o campo magnético do ímã, impedindo que ele chegue até o sensor. Quando o rasgo tem um objeto metálico, o sensor para de soltar o negativo, ele só torna a liberar o 31, quando esse objeto metálico for removido, que no nosso caso é a janela, o campo magnético volta a agir no sensor, aí ele volta a liberar o 31, para a central. Como vocês viram, e estão vendo, o parafuso foi sacado na talhadeira. Vou trocar eles. Eu ia colocar os parafusos com a cabeça além, mas achei melhor colocar os parafusos com a cabeça sextavada, por causa do espaço que tem entre a lataria e a polia, já que o cliente não usa a capa inteira, para não afastar o motor. Essa seria uma boa dica para as montadoras. Se a capa de proteção das correias fosse dividida em 2 partes, como já existe em muitos veículos, não seria necessário soltar os calços do motor, para afastar o motor. Também estou usando umas arruelas, para evitar que essa chapa amasse, por causa dos rasgos da polia, e também, para evitar que a cabeça dos parafusos gaste a chapa. Vejam como a cabeça do parafuso amassa e gasta essa chapa. Ela está quase quebrando, ou seja, os amassados estão quase vazando a chapa. Vou montar essa chapa do lado avesso, ou seja, o aperto dos parafusos vai ser do lado que não está danificado. É nessas horas que o cara bom passa batido nos detalhes, e a maioria dos clientes não reconhece esse trabalho.
Pronto, as polias dos comandos de válvulas estão montadas nos comandos de válvulas e estão sem aperto. Observem como elas giram. Foi esse detalhe que eu disse anteriormente, sobre olhar o ponto de referência pelas polias. Elas mexem quando esticamos a correia. Os dois comandos de válvulas estão travados e fasados. Agora vamos colocar o motor em PMS. Para não ficar prolongando muitos vídeos nessa hora, com explicações e detalhes, eu fiz um vídeo falando sobre o PMS e sincronismo. Espero que você tenha assistido. Pronto, o motor está em PMS, os dois comandos de válvulas estão travados e fasados. Agora, podemos colocar a correia dentada. Após fazer a ginástica de passar a correia dentada entre a lataria e as polias, podemos encaixar a correia dentada nos dentes das polias. Sempre, e em qualquer veículo, começamos a colocar a correia dentada pelo virabrequim, e seguimos colocando a correia dentada no sentido anti-horário. Olhem só, mais um parafuso, que recebeu a visita de uma talhadeira. Antes de continuarmos, vejam como funciona o processo de esticar a correia dentada. Esse esticador, ou simplesmente rolo tensor, tem um rasgo que permite o seu deslocamento para esticar a correia dentada. Após passar a correia dentada em todos os rolos, vamos colocar a correia dentada nas polias dos comandos de válvulas. Começamos no sentido anti-horário. A folga do comando da descarga serve para permitir que se encaixe a correia dentada na polia. A polia do comando de admissão tem que estar toda para o sentido horário, ou seja, giramos a polia no sentido horário e a mantemos assim. É desnecessário conferir a referência do volante do motor, porque estamos usando o relógio comparador, mas, como esse é um vídeo educativo, lá vai.
Porque devemos girar e manter a polia da admissão no sentido horário. Porque o esticador fica do lado esquerdo da correia. Quando esticamos a correia, ela vai puxar todo o lado esquerdo da correia, girando a polia do comando de válvulas no sentido anti-horário. Se a polia do comando de válvulas estiver encostada no final de curso, para o sentido anti-horário, ou estiver com os parafusos apertados, ela não vai ter como girar. E se a pessoa que estiver fazendo o serviço estiver usando as ferramentas de travar os comandos, então a árvore de manivelas vai girar no lugar da polia. Então o motor vai sair do PMS. Se a pessoa que estiver fazendo o serviço, tipo aquele mecânico bom, não estiver usando as ferramentas de travar os comandos, aí só Deus vai saber o que vai girar primeiro. Sem falar que a falta da ferramenta de travar os comandos permite que as molas das válvulas girem o comando, não deixando o comando no exato lugar que você quer. Resumindo, a polia do comando de válvulas da admissão vai girar no sentido anti-horário, no momento em que estiver esticando a correia. Entenderam? Ou vou precisar desenhar isso? Observem, essa agulha do esticador, ela determina o quanto a correia dentada está sendo esticada. Na base do esticador, tem um ponto de referência, que devemos alinhar com essa agulha, para manter a correia esticada. Vejam essa agulha se movimentando, e também o movimento da correia. Notem que o esticador estica o lado esquerdo da correia. Esse é o macete que eu falei. Para esticar a correia dentada, use a ponta da chave de fenda e empurre a ponta da base. O segredo está em onde apoiar a outra parte da chave de fenda. Pronto, a correia dentada está esticada, o tensionador está apertado. Reparem no ponto que a agulha está indicando. Agora, é só apertar as polias dos comandos de válvulas. Eu aperto primeiro a polia do comando de admissão, que é a polia da esquerda. O jeito era bom de festa, de vez em quando tinha uma festinha, né? Essa fase dele eu não peguei, não. Você foi no aniversário de Ana, menino? Eu lembro que eu fui eu acho que foi mesmo no aniversário do É de um ano dela, ele é mais nova. Até o Juraci estava lá, ele era candidato a prefeito. Ele foi, a mulher dele era prima da minha mulher. Aí nós ficamos até lá
Ele era candidato a prefeito. Isso. Uma coisa gozada, né? Rebolso. Convidei ele assim de meio de tabela, né? Porque a Ah. pessoa que estava coordenando a campanha dele, que era o convidado dele. Assustou? Eu tô com a mão. Esse torquímetro é do tipo estalo. Quando ele estala, é porque atingiu o torque, que está regulado. Isso aí. Sabe quem é? Isso aí. Pronto, já estamos com o motor sincronizado. Agora é só partir para o abraço. Mas antes, vamos conferir se está tudo certinho. Não preciso explicar nada, pois espero que você tenha assistido ao vídeo do PMS e sincronismo, que você vai entender tudo. Um forte abraço.